Certo, gente, vamos começar a falar do princípio da incerteza de Heisenberg. Heisenberg foi um outro alemão do começo do século XX, assim como Schrödinger, né? Que começou a trabalhar com as consequências da mecânica quântica, né? Com as consequências que aqueles experimentos que o pessoal fazia na época estavam indicando. Antes do Heisenberg, na verdade, teve um francês, que foi o de Broglie, para variar um pouco, não é alemão, né? É francês. E ele que sugeriu esta ideia de caráter ondulatório de partículas, né? De partículas muito pequenas, né? Como elétrons e etc. Ele percebeu que toda partícula pode ser associada a um comprimento de onda, como se a partícula fosse uma onda ou tivesse um caráter ondulatório, né? Uma dualidade onda-partícula. E a relação, né, entre o comprimento de onda e as propriedades da partícula, segundo de Broglie, estão nesta expressão aqui. Né? O momento da partícula, P, é proporcional ao inverso do comprimento de onda, que é o lambda. Tá? E H é a constante de Planck. Né? O H é 6,626 vezes 10 a menos 34 joules vezes segundo, né? Em unidades do SI, essa é a constante de Planck. Lembrem-se que o H, né, cortado é 2π, perdão, é igual a H sobre 2π. O H cortado, que a gente veio usando até aqui em outros vídeos, né, é H sobre 2π, portanto o H é 2π H cortado, como eu indiquei aqui, né? Troquei o H por 2π H cortado. Mas, enfim, essa aqui é mais fácil de lembrar, né? P é H sobre lambda, né? Ou seja, né, o momento da partícula é inversamente proporcional ao comprimento de onda dessa partícula. E a constante de proporcionalidade inversa aqui é a constante de Planck, H. Certo? O que significa fisicamente esse comprimento de onda? Significa, como eu já disse antes, né, que a partícula não está localizada. Você não sabe onde ela está exatamente. Né? Você só sabe dizer com uma certa probabilidade onde é mais provável, onde é menos provável. E isso está sendo indicado pelo lambda, né? Assim como uma onda, né? Um pacote de onda, uma onda, ela está numa certa região do espaço, Δx aqui vamos dizer, né? Você não sabe dizer onde exatamente ela está. Ela está em algum lugar aqui, como se fosse uma onda, né? Onde você perdeu a localização exata. Ela está deslocalizada. Né? Essa é a ideia. E essa sugestão aqui já me indica, né, que isso aqui seria mais ou menos o comprimento de onda da partícula. Né? Já me indica que o lambda tem relação com o desvio padrão na posição. Tá? Então esse comprimento de onda da partícula, do caráter ondulatório da partícula, comprimento de onda, tem relação com o desvio padrão na posição da partícula. Né? Eu só sei falar na média onde ela está, ou seja, o valor esperado da posição, com um certo desvio padrão. Né? E esse desvio padrão tem relação direta com o comprimento de onda de de Broglie, na relação de de Broglie. Tá? Agora chegou o Heisenberg. Né? O Heisenberg foi mais além e ele percebeu que existe uma relação entre os desvios padrão do momento e da posição. Né? O sigma x é o desvio padrão da posição, sigma p é o desvio padrão do momento, e ele percebeu que isso é sempre maior ou igual, não é igual, tá? É maior ou igual a h cortado sobre 2. Tudo bem? Essa é a relação de Heisenberg, do princípio da incerteza de Heisenberg. Significa o quê? Né? Que se eu for tentar medir no mesmo experimento a posição e o momento da partícula, eu sempre vou ter um grau de incerteza que, quando multiplicado aqui os desvios padrão, vai me dar alguma coisa que é maior ou igual a h cortado sobre 2. Pode ser igual ou maior. Tá? No mínimo é igual a h cortado sobre 2, mas poderia ser maior. Então fica sempre uma incerteza, né? Ou seja, também se eu posso dizer que se eu conheço muito bem a posição, eu não conheço muito bem o momento e vice-versa. Se eu conheço muito bem o momento, eu não consigo saber muito bem a posição. As incertezas estão relacionadas inversamente uma à outra, né? Grande incerteza em uma, pequena na outra e vice-versa. Tá? Daqui a pouco, como eu disse antes, né, o princípio da incerteza está embutido na equação de Schrödinger e na necessidade de normalização da função de onda. Então, basicamente está embutido
na interpretação estatística da mecânica quântica, né, junto com a equação de Schrödinger. A gente vai ver isso em outras aulas mais para frente no curso, tá? Então, assim, o princípio da incerteza de Heisenberg não é um postulado, não precisa ser encarado como um postulado. Ela parte da interpretação estatística e da equação de Schrödinger. Ela é deduzida, é uma consequência lógica do princípio da equação de Schrödinger e da normalização da função de onda. Tudo bem? Essas sim são tomadas como postulados, né? Certo? A equação de Schrödinger eu sugeri para vocês aqui como um postulado, não demonstrei e não é nem demonstrável. Além disso, eu disse que na interpretação estatística a gente considera que a função de onda está sempre normalizada e tem essa interpretação de probabilidades, densidade de probabilidades, né? Não a função de onda em si, mas o módulo ao quadrado da função de onda, né? E isso também é um postulado, não é demonstrável. Isso significa que na prática funciona, mas a gente não consegue deduzir nem demonstrar usando ah, afirmações mais básicas. Postulado. Certo, gente? Então, tá aqui o princípio da incerteza, tá? Proposto aqui para vocês na forma de um postulado, a gente vai ver depois que não é. Mas de qualquer maneira, tá aqui, a gente vai usar agora para fazer um exercício, tudo bem? Vocês podem já ir fazendo esse exercício 5 aqui, ó. Tudo bem? Onde a gente vai calcular, né, a normalização, resolver aqui um problema de equação de Schrödinger para determinar o potencial, calcular valores esperados de posição, momento, posição ao quadrado e momento ao quadrado e determinar aqui os desvios padrão de posição e momento e verificar se isso tudo está sendo consistente com o princípio da incerteza. Fica para vocês fazerem aí, tudo bem? O exercício 6 também é um exercício super importante, mas ele remete àquelas deduções das aulas anteriores, tá? Onde a gente fazia aquelas integrais que não acabavam nunca. Tudo bem, gente? Mas os dois são importantíssimos. No próximo vídeo eu vou fazer o exercício 7, que vem aqui na sequência, então já já eu explico esse exercício, tá, gente? Então, até daqui a pouco. Valeu, tchau, tchau.